2025 promete ser um excelente ano para o mercado cripto e é por isso que eu quero começar o ano com esse meu primeiro vídeo no canal, mostrando minhas expectativas para o ano de 2025, mostrando um pouco mais aí desse efeito dos primeiros 15 dias do ano, mostrando que as coisas não foram tão fáceis, mas que isso já se repetiu em outros momentos do mês de janeiro, inclusive ano passado. Então, vou mostrar um pouco do efeito da macroeconomia, o que estava rolando, por que a gente estava vendo o mercado caindo, o que estava sendo especulado, esse efeito Trump, mudanças na SEC. Então, fica até o final desse vídeo que você vai entender um pouco melhor do que eu espero. Inclusive, já compartilhei esse conteúdo aí dentro das minhas comunidades. É um conteúdo sério. E aqui, pessoal, no canal, você está chegando agora, você não vai ficar vendo aí promessinha, a moedinha que vai subir 20 vezes, até porque esses conteúdos aí só pega quem não tem menor conhecimento. Você sabe que o mercado não é tão simples assim, não é tudo muito fácil como a galera parece. Então, chega de guru da internet, bora de conteúdo sério. Então, roda a vinheta e bora começar o nosso estudo. Então, pessoal, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou André Aro, aí, investidor no mercado cripto, co-fundador da comunidade DeFiers, uma comunidade 100% focada em DeFi. E estou no mercado cripto desde o comecinho de 2021, vai chegar agora em fevereiro para 4 anos nesse mercado. E o que eu quero mostrar para vocês é muito do que eu gostaria de ter aprendido lá no começo, quando eu entrei. Entrei sem muito conhecimento, eu sei que muita gente chega no mercado porque o Bitcoin subiu. E eu sei que esse momento é um momento de maior dúvida na galera. E aí, quando comprar, quando vender? Por isso, tenha uma estratégia, esteja em boas comunidades. Inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, pessoal, meu grupo gratuito de WhatsApp. Vou deixar o link para vocês entrarem. É um grupo bem direto, onde eu mando algumas análises, mando áudios ali, mostrando um pouco da minha visão. Fora o que eu já faço em outras redes, como Instagram. Então, já aproveita, segue aí nas outras redes. E é claro, deixa esse like aqui. Se gostar do conteúdo, se inscreve. A ideia é fazer toda semana 1 ou 2 vídeos gravados, também algumas lives para vocês, trazendo um pouco dessa real do mercado, sem essa enrolação dos gurus aí, que eu realmente tenho uma crítica forte, porque a galera fala muita besteira. Então, começando nossa análise, pessoal, vou projetar a tela aqui e mostrar um pouco do que eu imagino que vai acontecer para o ano, e aí mostrando, para começar, macroeconomia, que é um momento aí extremamente importante, um ponto delicado. Então, fica ligado no que vai rolar. Pronto, pessoal. Primeira coisa que eu quero começar, nós vimos aí o começo do ano, tá? Um começo meio chato. Vimos janeiro aí o preço do Bitcoin chegando, inclusive esses dias, a 89 mil dólares. E essa região, o que dominou? O que fez o preço cair para a gente entender? O Bitcoin fechou o ano desde 18 de dezembro, finalzinho do ano, na última reunião do FONC, tá? Nós vimos uma mudança na projeção dos cortes na taxa de juros americana. O que isso quer dizer? Até dezembro a gente imaginava, tá, de acordo com o Fed, que nós teríamos aí uma redução de 4 cortes, tá? Ou seja, 1% no geral na taxa de juros, provavelmente 4 cortes de 25 base points ou 0,25% na taxa. Legal, isso é o que o mercado acreditava até a última reunião, dia 18 de dezembro. Com isso, a gente viu uma projeção do Fed cortando pela metade o que seriam os cortes. Espera aí, não é mais 1% que eu vou cortar provavelmente mais 0,5% só. Ou seja, em vez de 4 cortes, 0,25 mais 2 cortes. Isso muda um pouco aquela questão de quanto vai render a renda fixa, ou seja, quanto que vai deixar seu travar dólar no Tesouro Americano. E é um investimento que maior atrai investidores, assim. Então, no mundo inteiro, todo mundo investe no Tesouro Americano de alguma forma ou outra, países, empresas. Então, de acordo com a expectativa de corte de juros, se cortar mais os juros, a renda fixa fica menos atrativa e a renda variável aumenta. E com isso, nós começamos com essa mudança. Só que começou o ano e nós vimos dados macroeconômicos não muito bons. E aí, mês de janeiro é o mês da especulação, tá? Isso é natural, todo mês de janeiro tem muita especulação. E eu falo, até ano passado, nós começamos o ano com uma perspectiva de cortes na taxa de juros a partir do mês de março de 24. Só foi acontecer de fato em setembro. Então, nos pegue ao que o mercado, a qual é a expectativa como uma verdade absoluta. Isso vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com os dados macroeconômicos. O momento agora é que a gente entenda que o cenário de corte de juros estava diminuindo. Inclusive, compartilhando aqui na tela, o próprio Bank of America essa semana chegou a pensar que não vê o Fed cortando a taxa de juros esse ano. E com isso, pessoal, se não há corte de juros, o dólar se valoriza. A gente viu o título de 10 anos dos bonds americanos, o título do Tesouro Americano subindo. Então, esse é um ponto
Tá? Nós vimos esse movimento e com isso, com Bank of America falando, muita gente especulando, o mercado de renda variável, o S&P, Nasdaq e, é claro, o Bitcoin e as criptos vieram para baixo. Então, o primeiro movimento que nós vimos do final de 24 para começo de 25 foi de uma mudança, tá? Uma mudança aí na perspectiva de quantidade de cortes, isso se houver algum corte. E descendo aqui, pessoal, nós tivemos dados essa semana extremamente importantes, que foram dados da inflação americana, dados do índice de preço ao produtor americano, que veio abaixo da expectativa, 0,4 a expectativa, veio 0,2, e também o CPI, índice de preço ao consumidor, de 0,3, veio 0,2 também abaixo da expectativa, e também aqui no acumulado, tá? Dos últimos 12 meses. Veio dentro da perspectiva, só que teve o core, CPI core, ou seja, o núcleo, que veio um pouquinho abaixo. Então foi uma melhora, veio dentro da expectativa para quem estava num cenário totalmente ruim. Opa, peraí, não está tão ruim ainda. Lembrando, são dados de dezembro. Provavelmente a gente vai ver um cenário diferente para janeiro, talvez com uma inflação um pouquinho maior por causa do petróleo. O petróleo subiu nos últimos dias, isso pode influenciar nos dados de janeiro. Mas de qualquer forma, nesse exato momento, o cenário era, peraí, tá horrível, os juros vai subir, a pressão inflacionária não vai cortar juros. E logo na sequência, peraí pessoal, os juros, a inflação no caso, ainda não está tão ruim, não tivemos dados que comprovam isso daí, então é muita especulação. Com isso, pessoal, nós temos aí no CME Group uma expectativa, tá? Primeiro, nós teremos uma reunião agora dia 29/1, próxima reunião do Fed, Comitê de Política Monetária, o FONC, como a gente chama. E a gente não vê perspectiva de cortes, tá? Em grande maioria, até o mês de maio, não há perspectiva de cortes. A gente vê que o CME Group está projetando, que também é só uma projeção, um corte só de 0,25 a partir do meio do ano, tá? Ninguém sabe, tem que aguardar, tá muito cedo para falar qualquer coisa. Como eu falei, ano passado, o mercado errou totalmente da perspectiva do que foi o real. E o lance, pessoal, até para a questão do preço, é o seguinte, quando a gente vê que precifica um cenário muito ruim de, peraí, não vai cortar nada, tá tudo uma porcaria, os juros vão vir acima do esperado, ou melhor, a taxa da inflação, no caso aqui do CPI, esse é o pior cenário. Então ele já está precificado, o mercado cai antes. Então sempre entenda que o mercado vai antecipar as expectativas. E quando algo ocorre fora da expectativa, ou seja, peraí, está melhor do que a gente imaginava, isso é bom. Da mesma maneira que quando você precifica um cenário muito bom, peraí, vai cortar os juros em março, ele só corta em setembro, vocês viram o que aconteceu de março a setembro no preço do Bitcoin. O mercado fica chato, ele cai, porque é uma coisa o que ele imagina e o que acontece. Quando o cenário é ruim e fica bom, ok, ótimo. Agora, quando projeta um cenário muito bom e qualquer coisa não sai dentro do esperado, aí fica um pouco ruim. E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, com o CPI americano, você pode ver que isso deve ter mudado aí quando você está vendo esse vídeo. Com esse corte, nós estamos vendo uma queda, tá, da taxa de juros americanas de 10 anos, os bonds americanos de 10 anos. Então, isso aqui é para você entender que esse ponto é importante vir para baixo, tá? Com isso, o DXY, tá, pessoal, que é o índice do dólar, o DXY, ele também vai diminuir o seu valor, porque a demanda por dólar diminui. Então, a primeira coisa para vocês entenderem o contexto aí, principalmente do começo de 2025, é que a macroeconomia, esse cenário macro dominou. A gente viu esse ponto acontecendo, subida no caso da taxa de juros desde o final aqui de 2024, tá? Com aquela reunião do Fed ali mostrando na coletiva de imprensa do Jerome Powell, com as projeções ali dos membros do Fed, que isso aqui fez com que a taxa de juros 10 anos subisse. E aí sim, pessoal, nós temos que ver isso aqui reduzindo e a gente vai ver o dinheiro voltando para a renda variável, para mercados de maior risco. Então, macroeconomicamente falando, né, a gente está nesse momento de, peraí, muita especulação, cenário ruim precificado e com isso qualquer coisa que vier vai ser interessante, tá? E aí, seguindo a nossa análise, tá? O Donald Trump, e nós temos aí aquele efeito Trump. Então, Donald Trump deve entrar aí já na próxima semana como presidente, tomar posse como presidente americano novamente. E tem uma coisa que a gente está chamando no mercado cripto de efeito Trump. O que é isso, pessoal? É o efeito que o Donald Trump vai causar no mercado cripto, principalmente. Mas lembrando, Donald Trump tem falado bastante coisa aí. Eu acho que ele vai ter muitos temas, mas uma coisa que já foi uma promessa, inclusive, Trump promete ordens executivas pró-criptomoedas no primeiro dia de mandato. Tá, pessoal, isso aqui vai ser bom para o mercado? Vai mostrar que ele vai falar do mercado cripto. Eu acho que é interessante. Mas não deve mudar muito para a gente o que ele vai falar no primeiro dia.
ele vai tentar cortar algumas coisas pela burocracia que é lá nos Estados Unidos, tá? Então não imagine que, nossa, ele vai falar que o Bitcoin é lua e que quem não tiver Bitcoin é louco. Talvez fale isso, ele é doido mesmo, mas eu não acho que é nesse nível. Então, eu imagino que ele vai fazer alguma coisa dentro da regulação americana, que é bem complicada, mas não espere aí, nossa, ele vai falar algo que o Bitcoin vai para 150 mil dólares de uma vez. Não, eu acho que vai ser algo para mostrar que sim, eu vou cuidar desse mercado, mas esse efeito Trump aqui, eu vejo até com outros fatores, tá? Ele até comenta, né? Acho que isso aqui é o ponto principal. O Trump confirma, né? Isso aqui no final do ano passado, a intenção de criar a reserva estratégica de Bitcoin. E aí, se os Estados Unidos têm Bitcoin como uma reserva estratégica, assim como tem ouro, outros países vão seguir esse modelo. E seguindo, a gente vai ver uma adoção, não do Bitcoin, mas uma demanda por Bitcoin de países, de empresas, de pessoas. E com isso, pessoal, a gente vai ver uma pressão, uma demanda de compra do Bitcoin, fazendo com que o preço suba. Maior oferta, né? Ou seja, gente procurando, e talvez você não vai ter Bitcoin para todo mundo, então o preço acaba subindo. Isso, de fato, não vai acontecer da noite por dia. Por mais que ele tenha intenção, tem que aprovar, passar pelo Congresso, pelo Senado, mas algo que pode ser de fato o X da questão. Isso aqui, pessoal, como reserva estratégica de Bitcoin, isso de fato pode ser o principal ponto do mandato do Donald Trump. Além do ponto da SEC, da SEC, que ele está mudando o comando, já vou falar sobre isso, mas esse eu vejo que é o X da questão. Se a gente conseguir ver o Bitcoin em algum momento sendo aprovado como reserva estratégica, isso deve fazer com que o preço suba pela demanda pelo ativo. Tá? Sabendo que o Bitcoin é um ativo escasso e tudo mais, isso de fato é o mais importante. Mas não deve ser do dia para a noite. Então, sim, ele vai começar a mudar algumas coisas, tem que criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do mercado cripto. Isso aqui de fato é uma intenção. Tá? Além disso, outras coisas, sem falar só do Bitcoin, Solana, nós podemos ver aí a volta dos ETFs. Tá? Então, a gente vai ter uma mudança da SEC e Solana pode ser um dos grandes ativos, assim como o Ripple, né, XRP, que podem ver aí o seu ETF sendo aprovado para a gente criar. Então, fica de olho em Solana para o começo aí do ano ainda. Eu acho que a gente pode ver para os próximos meses alguma notícia disso, principalmente, pessoal, pela demanda aí, pela mudança da SEC, na verdade. Eu acho que esse é o grande X da questão. E eu só queria mostrar mais um ponto aqui para a gente fechar essa parte da análise, que é o seguinte. Isso aqui foi o fluxo financeiro dos principais ativos do mercado. Nós temos Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, Binance, Litecoin, Cardano. Isso aqui o CoinShares faz semanalmente uma bela de uma análise. O James Butterfield publica semanalmente, toda segunda-feira. E nós vimos que no fechamento aí de 2024, o fluxo de entrada e saída, até pelo ETF de Bitcoin, foi positivo, tá? Em 38 bilhões de dólares. O Ethereum, tá, pessoal? Mesmo assim, veja, 2021 teve um fluxo de 2 bilhões. No 22, uma saída no Ethereum, 23, uma entrada pequena de 80 milhões e 2024 marcou quase 5 bilhões de dólares de entrada. Vimos aqui também que a Ripple, tá? A XRP teve uma entrada, principalmente no final do ano, de 438 bilhões de dólares, enquanto a Solana somente 69. E é por isso que eu fico aqui com uma atenção, pessoal, talvez Solana seja uma da bola da vez, então. E aí, ativos mais antigos, como talvez a própria Litecoin, Cardano, assim, eu não vejo muita assimetria ali. Para mim, são ativos que já estão meio passados, tá? Que não entregaram algumas coisas, ou que perderam um pouco na tecnologia. Mas por isso que eu vejo que Ripple pode performar muito bem, porque a galera se posicionou, e eu vejo que Solana pode ser uma da bola da vez, junto com o Ethereum, que é uma expectativa natural de subida do mercado cripto, tem muita coisa no seu ecossistema e deve se valorizar. Quem vai subir mais? Não faço a menor ideia. Tem o Solana, tem o Ethereum, não tem o Ripple na carteira, e esse é o ponto. Eu acho que pode ser um ano que a gente vai ver de fato uma grande entrada para o mercado, mas também vamos ver algum momento de realização de lucro. Então não estou aqui para fazer o que eu acho, até onde vai, pessoal. Vou mostrar já o que eu acho, até onde pode chegar. Mas quando vai chegar, qual o valor dos ativos, não sei. Eu acho que vale se posicionar em bons ativos nesse momento. Esse é o X da questão. E seguindo aqui, pessoal, já com uma outra parte da análise, eu queria mostrar essa parte da SEC, né? Primeira coisa, para a gente seguir aqui, por que eu vejo que isso é muito positivo, esse efeito Trump na SEC? Gary Gensler, nosso
Mr. Burns, do mercado cripto, o atual chairman, o presidente da SEC, ele foi um cara que não foi pró-cripto aí, né? Vocês sabem muito bem. Se você conhece Gary Gensler, você vai entender que ele atacou muito o mercado, processando várias empresas, falando que várias coisas são securities ou ativos mobiliários, mas não definiu uma regra. E hoje o X da questão é que a SEC, ela vai para cima, ela fala que isso aqui é um valor mobiliário, que isso aqui não é uma commodity. No caso do Bitcoin, eles definiram até como commodity, mas eles não davam a regra do jogo. E aí fica difícil para você ter algo acontecendo. E a saída do Gary Gensler, principalmente a administração Biden, que foi aí marcada pelo acidente, ou não muito acidente, pelo incidente, eu diria, da FTX. Ou seja, quando teve aquela quebra. E lembrando, teve meio que um escândalo de muita coisa que eles financiaram, do partido, democrata e não sei o quê. Então o pessoal falou, vamos para cima desse mercado, muita gente perdeu dinheiro, vamos ser contra essa parada porque muita gente se lascou. Eu acho que foi um negócio meio forçado da SEC, porque eles não falavam a regra. Tá, beleza, você está rejeitando esse documento, mas por quê? Não tinha tese. Então, ficou meio fraco. Então, até como última coisa, o Gary Gensler, como pessoa, tá, pessoal, antes mesmo de presidir a SEC, de ter essa guerra contra as criptos, ele é um cara que já falava em grandes universidades, dando aula, e eu não sei se foi no MIT, em Harvard, onde foi, ele já defendeu o Bitcoin. Então ele entende o que é, só que na posição dele, ele é pago para ser contra aquelas coisas. Então a mudança da SEC, a saída do Gary Gensler, pessoal, acho que vai dar um novo rumo para o mercado e uma legislação do mercado cripto que precisa. E se os Estados Unidos fizer isso aí, será muito bom para vários ativos, para vários projetos e para o desenvolvimento, até mesmo RWA, várias coisas que interligam aí o mercado cripto com o mercado tradicional. Temos também aqui quem é Paul Atkins, que é o novo regulador libertário pró-cripto como novo presidente da SEC. Esse cara aqui, o Mr. Paul agora, a gente pode chamar assim, ele vai ser o cara que vai controlar, e só por ser um pouco mais amigável, isso aqui é benéfico para o mercado. Então agora no comecinho já do mandato do Trump, ele já toma posse junto com o Trump na SEC, e aí a gente vai ver um novo trabalho. Por isso que se espera alguma coisa nova, que realmente seja uma SEC mais justa, né? Realmente proteja os investidores de ativos ruins, de golpes, isso eu acho que muito válido, mas que não regule uma coisa assim meio que aquele lobby, né? Que a gente sabe que existe. Então, Paul Atkins, né? Atkins, não sei qual será a pronúncia correta, mas esse senhor Mr. Paul aqui, ele que vai comandar a parada. Além disso, né? Até uma notícia aqui do dia 15 de janeiro, que essa mudança de fato pode ser o pontapé inicial que o mercado precisava, né? Que esse novo líder da SEC. Então, o pessoal espera sim que isso traga de fato um impacto no mercado cripto, tá? Então, desse efeito Trump, eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente vai ver, essa mudança da SEC. E mais uma vez, deixa eu meter mais um X aqui pro Gary Gensler. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Já foi tarde, mas faz parte, né, pessoal? Não tem o que fazer. E aí, seguindo já para uma parte mais final, eu quero mostrar umas análises para vocês, tá? E aqui, pessoal, nessa última parte, eu quero mostrar um pouco das projeções. Eu quero basear no que foram meses de janeiro de outros anos. E começando com o ano passado, tá? Para a gente ver. No mês de janeiro, da alta que nós tivemos no mercado, a mínima, nós tivemos uma queda aí de 21,5% aproximadamente. E logo depois vimos o mercado subindo, pessoal, subindo aí seus 90%, claro, isso da queda, tá? Do mínima até o preço máximo do Bitcoin. Chegou naquela faixa aí de 73,5, 74 mil dólares. Então, nós vimos um mês de queda, um mês de muita especulação, mesmo com a aprovação do ETF de Bitcoin no dia 10 de janeiro, a gente viu o mercado indo para baixo, então aprovou aqui, o mercado veio para baixo e lá para o dia 20 e pouco de janeiro a gente viu o mercado começando a engrenar uma alta, que foi uma alta até marcando, né? Seria até então a nova máxima histórica do Bitcoin, até que no final do ano a gente viu passando dos 100 mil dólares. Então, mês de janeiro foi marcado de 2024 por uma queda do mercado de 21,5%. Olhando outros anos também, pessoal, janeiro de 2017, um outro ciclo do mercado, janeiro também teve uma queda, inclusive com uma volatilidade maior, lá para os seus 35% de queda do Bitcoin e depois uma alta de mais de 70% do preço mínimo que nós chegamos. Então,
não é nenhuma novidade, foram momentos aí que o Bitcoin fez, logo depois, na sequência, um movimento interessante de alta. Então o Bitcoin chegou, já vou mostrar o que foi esse ano, mas em janeiro de 2017 também uma queda. Então veja que o mês de janeiro, muitas vezes esse comecinho é um pouco turbulento, e lá para a segunda quinzena a gente começa a ver o mercado animando, principalmente para fevereiro, março. Então não sei se vai ser igual, não sei quando vai parar o mercado, se vai ser até março, vai ser até abril, se vai ser uma alta longa, se não vai ter alta. Não estou aqui para achar o que vai ser. Estou posicionado com uma tese, vou mostrar para vocês. Mas o ponto é, entenda que as quedas são normais do mercado. E o mercado subiu, pessoal, com o efeito Trump, vamos falar assim, praticamente de novembro até então, subiu em linha reta. E uma correção dentro do padrão para o Bitcoin, altcoins naturalmente sofrem mais. Seguindo aqui com outro ano de análise, 2021, tá? Também tivemos uma queda aí de 30 e poucos por cento aqui, 31,5% no Bitcoin. Então o mercado caiu em janeiro e logo depois recuperou, subindo mais de 120%, onde até então tinha sido aquela máxima histórica do Bitcoin, acima aí dos 65 mil dólares. Então, para vocês olharem, tá? Janeiro, mais uma vez, marcando uma queda do mercado. E nesse ano, pessoal, não foi muito diferente, tá? Até mostrar aqui uma coisa, antes de mostrar janeiro, nós temos o quê? Uma queda, né? Janeiro de 2025, 17%, quase 18% no preço do Bitcoin, chegando aos 89 mil dólares, que foi agulhada dessa última semana. Nós tivemos aí, antes dos dados da inflação, com essa previsão macroeconômica de sem cortar juros. Então a gente vê que uma perspectiva, tá, pessoal? Uma projeção de Fibonacci, tecnicamente falando, eu acredito que o Bitcoin vá para uma região, tá? Isso depende daquela questão da reserva de estratégica. Se isso for adotado no curto prazo, eu acho que o Bitcoin explode de preço. Fora isso, eu vejo o Bitcoin indo para a região aí com força, tá? Para uma pernada de alta, para a região dos 150 mil dólares, que seria mais ou menos 70, 75% de alta da mínima que ele formou. Então, pessoal, eu vejo com bons olhos, tá? Não tô aqui para ficar adivinhando qual que é, isso aqui é só uma análise técnica por projeção de Fibonacci para a gente entender. Da mesma forma que eu coloco essa análise também para o mercado total. Se a gente for pegar desde aqui, pessoal, uma projeção de Fibonacci, uma retração, uma nova projeção, o market cap total do mercado cripto, que nesse momento está um pouco acima aí, 3,4 trilhões de dólares, eu imagino ele chegando em 5,5 trilhões de dólares, tá? Então nessa região aqui, pessoal, começa o alerta para a gente ver. E aí tem que avaliar dados on-chain, avaliar outros pontos, mas eu acredito que o mercado cripto venha com mais uma pernada de alta e que a gente veja acima aí por volta de 5 trilhões de dólares. É minha expectativa. E é isso que eu vou ficar de olho para realizações de lucro também, tá, pessoal? Então, tenha uma estratégia, isso é muito importante, não queira ficar no achismo. Inclusive, a última aqui, para compartilhar com vocês, dominância do SDT. Veja que quando ela tem uma grande queda aqui, igual ele teve lá atrás no outro ciclo, é uma queda, uma retração, opa, volta aqui para cima e cai de novo. A gente viu no ano passado, 2024, uma queda. Janeiro ela volta aqui em cima, retesta alguns pontos, né, de resistência e perde depois o suporte e aí fica bem interessante. Nós tivemos o que, pessoal? Dá até um zoom aqui, que isso aqui é interessante. Nós tivemos a primeira pernada de alta, onde ela veio aqui para baixo, chegou numa zona de suporte, voltou aqui em cima, está retestando essa posição de 4,4 mais ou menos por cento de dominância, e eu imagino que uma queda desse 3,8 aqui de dominância do USDT é o USDT.D, o gráfico. Você pode ver ela vindo para baixo. E aqui, pessoal, próximo de 3%, já começa a ter uma região aí que a gente vai ver muita gente realizando lucro. Então, essa deve ser uma grande alta, se ocorrer, do mercado cripto, na minha visão, no meu momento mandinar aqui, para a gente entender o que eu espero do mercado com essa possível alta. Acredito que vai ocorrer, acredito que o mercado pode ir para a região aí dos 5 trilhões, acredito na queda da dominância do ST e Bitcoin lá para aquela região dos 150 mil. E as altcoins? Aí vai depender do mercado, vai depender da SEC e de vários outros fatores também. Pronto, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco dessas previsões aí, um pouco dos estudos que eu acabei fazendo, um pouco do que está rolando no mercado e sempre reforçar para vocês, pessoal, mantenha calma, momentos de queda são de oportunidades e nesse momento, tá? Agora é um momento que eu vejo que a gente tem que se posicionar, temos que realizar lucros em breve e coloca lucro no bolso, tá? Não vai achando que o mercado vai subir em linha reta, uma hora ele vai corrigir, isso é natural, mas saiba momentos de realizar, mas realize lucro e tenha paciência.
Tenha muita paciência. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixe esse like para ajudar o canal a crescer, para que o YouTube entenda que esse conteúdo de fato é um conteúdo relevante e não é igual esses conteúdos que a gente vê por aí, só prometendo, essa aqui vai subir 20 vezes, isso aqui, tal. Pessoal, para com essa porra. Chega de conteúdo meia boca. Tem bons estudos, sem dúvida nenhuma, e eu sei que é para chamar atenção, mas tem muita tranqueira também. Então, infelizmente, esses são os conteúdos que ganham aqui. Então, se inscreve aí, pessoal. Te vejo também no grupo gratuito, nas outras redes. E semana que vem voltamos com mais um estudo. Deixa aí, quem sabe, nos comentários o tema que você quer que eu traga. Eventualmente algum estudo, falando de alguma narrativa. Provavelmente vou trazer alguma coisa de DeFi. Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.